Olá, meu nome é Nicolas Ortega e o nosso grupo vai falar sobre os contratos de agência e de comissão. Bem, começaremos pelo contrato de agência, onde ele basicamente se define quando uma pessoa busca promover atividades laborais de outra para outra pessoa. Ou seja, o agente promove a negociação entre o terceiro e o proponente. Aí, como assim? Vamos lá. O contrato de agência, ele ocorre quando basicamente o agente fomenta o agenciado, promovendo perante empresas do ramo de trabalho desse. Como assim? Exemplificando, você pode ver promotores comerciais de artísticos, esportistas, todos eles são movidos através de um agente. Onde esse contrato ele deve ser um contrato habitual. Como assim? Ele deve estar sempre em movimentação. O agente deve estar sempre buscando novas negociações para o proponente. E esse contrato, ele é um contrato bilateral, consensual, oneroso, comutativo, informal, não solene e personalíssimo. E agora, passando para o contrato de comissão, que basicamente ele é um instrumento jurídico onde o comitê contrata através de remuneração correspondente a alguém que recebe em nome do comissário para que este realize compra e venda de bens no próprio nome, mas contudo às expensas e proveito do comitente. Como assim? Você tem interesse em comprar um imóvel, alguma coisa, porém você não quer que esse imóvel esteja no seu nome. Você vai procurar, vai fazer um contrato de comissão e vai contratar outra pessoa para fazer a sua compra em seu nome. Agora, detalhe, o comissário responde por conta própria perante as pessoas com quem vir a negociar. E esse contrato é um contrato bilateral, consensual, oneroso, comutativo, informal, não solene e personalíssimo. Nós vamos exemplificar mais os contratos com os alunos à frente e ao final daremos um exemplo de como funcionam esses contratos. Olá pessoal, meu nome é Luciano Emanuel. Hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre o contrato de agência e de comissão. O contrato de agência é um acordo em que uma pessoa física ou jurídica denominada de agente é designada para atuar de forma intermediária na relação entre o contratante e os seus clientes finais. Resumidamente, o contratante contrata esse agente para ele propagar a imagem do contratante e dessa forma atrair possíveis clientes e negócios jurídicos. Alguns exemplos dessas agências são agências de jogadores, de cantores, que tem como um intuito e a finalidade de atrair negócios para esses artistas. Já o contrato de comissão é um acordo em que uma pessoa chamada de comissária é designada para atuar de forma intermediária na venda de produtos ou serviços em nome de outra pessoa, podendo ser ela pessoa física ou jurídica. Um exemplo para facilitar é uma empresa de confecções escolhe uma pessoa, sendo essa pessoa o comissário, para representá-la em determinada região. Essa pessoa viaja para oferecer aos lojistas os produtos dessa empresa. Olá pessoal, me chamo Tiago Soares e vou falar um pouco sobre a regulamentação dos contratos de agência e comissão no Brasil. Bem, os contratos de agência e comissão são regidos pela legislação civil e comercial brasileira, que estabelece a sua remuneração, responsabilidade e obrigações das partes envolvidas. Bem, vamos trazer um exemplo para melhor fixação? O comitente contrata o comissário para vender determinado produto em uma região. Este contrato estabelece a remuneração, a responsabilidade do comissário e a obrigação do comitente, sempre respeitando as normas do Código Civil. Além disso, pessoal, vale a pena lembrar que existem regulamentações de legislações específicas, ou seja, de determinados setores ou atividades. Temos como, por exemplo, a representação comercial, que existem leis específicas que determinam seus contratos, ou seja, a lei número 4.886 de 65 e o decreto de número 86.017 de 81. Outro exemplo é o setor imobiliário, cuja lei de representatividade é a lei número 6.530 de 78, que determina a profissão de corretor imobiliário e estabelece os termos contratuais. Meu nome é João Vitor Aquino e eu vim falar sobre as principais cláusulas presentes nos contratos de agência e comissão. Exclusividade, prazo, território de atuação, garantia de pagamento e outros termos relevantes para as partes. Além das cláusulas específicas de cada contrato, também é normal que sejam incluídas cláusulas como a cláusula de exclusividade, por exemplo, pode garantir ao intermediário o direito de ser o único fornecedor na área em que atua. Exemplo disto
é quando o fornecedor de equipamentos contrata um agente para representá-lo em uma determinada região. Neste caso, o contrato garante que o agente seja o único representante da empresa naquela região, ou seja, garantindo a sua exclusividade. Partindo agora para o quarto tópico da nossa discussão, vou falar agora sobre as responsabilidades e obrigações das partes do contrato de agência, comissão e conclusão. A parte do contrato de agência, o agente é responsável por representar e agir em nome do principal, que é a parte que contrata o agente. Determinados assuntos ou negócios e sua responsabilidade podem incluir promover interesse do principal do acordo com as instruções recebidas, buscar e negociar oportunidades comerciais em nome do principal, agir de forma diligente e leal ao principal, evitando conflitos de interesse, prestar contas ao principal entre as atividades realizadas. O principal é a parte que contrata o agente para atuar em seu nome. E suas responsabilidades vão incluir pagar as comissões e remunerações acordadas ao agente, fornecer as instruções claras ao agente sobre os seus objetivos e limites de atuação, fornecer ao agente informações necessárias para o desempenho de suas atividades e cumprir com as obrigações contratuais assumidas pelo agente. Já no contrato de comissão, a parte comissória é responsável por intermediar a realização dos negócios em nome do comitente, que é a parte que contrata o comissário, em troca de uma comissão que vão incluir suas responsabilidades. Procurar encontrar compradores ou vendedores em nome do comitente, negociar os termos de condições e transações em nome do comitente, agir de acordo com as instruções de interesse do comitente e prestar contas ao comitente sobre as transações realizadas. Vindo mais para a parte própria do comitente, que é a parte que contrata o comissório para realizar os seus negócios em seu nome, que tem suas responsabilidades, como pagar as comissões acordadas ao comissário quanto às transações que forem concluídas, fornecer ao comissário as informações necessárias sobre os produtos ou serviços, autorizar a comissão em agir em seu nome e estabelecer limites de sua autoridade, cumprir as obrigações contratuais assumidas perante o comissário. Já na parte da conclusão, os contratos das agências de comissão e responsabilidade das partes é estabelecida de acordo com os termos e condições do contrato. É essencial que ambas as partes cumpram suas obrigações de forma diligente e agindo de acordo com os interesses do contratante e evitando conflito de interesse. O não cumprimento da responsabilidade e obrigação pode resultar na violação contratuais e possíveis consequências legais, dependendo das leis e regulamentações aplicáveis. Recomenda-se que as partes consultem um profissional especializado, como um advogado, para garantir que o contrato seja redigido de forma clara e abrangente, contemplando as responsabilidades e obrigações específicas de cada parte. Em resumo, os contratos de agência e comissão são importantes instrumentos legais para as empresas e as pessoas que desejam atuar como intermediárias na venda de produtos ou serviços. Esses contratos regulamentam as relações comerciais e estabelecem as condições de remuneração, responsabilidades e obrigações das partes envolvidas. Dessa forma, é fundamental que as empresas e os intermediários sejam cientes das legislações aplicadas e das cláusulas contratuais para evitar problemas jurídicos no futuro. Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Nicolas, eu sou agente do jogador Thiago Torres, que hoje atua no Sport Recife, e eu recebi a ligação da diretoria do Corinthians informando que teria interesse no jogador. Qual seria a proposta que vocês têm para isso? É um prazer, Nicolas. Eu sou o dirigente contratual do Sport Clube Corinthians e sim, temos um grande interesse no jogador Thiago Torres e entrar em contato com a assessoria. Foi-nos informado que você agencia o jogador. Aqui a gente preparou um contrato, fez aqui, estipulou o prazo e a forma de pagamento. O contrato tem um prazo de 2 anos, exclusividade do jogador e a forma de pagamento a gente tem que acertar com você da melhor forma possível e com o seu atleta. Então, o atleta tem um contrato até junho com o Sport. Eu queria saber se vocês estão dispostos a pagar a multa contratual para rescindir com o Sport. Qual o valor da multa contratual? Hoje o atleta está com uma multa de 7 milhões. Para atuar aqui no Brasil, a
Isso. Isso, A multa para rescindir o contrato com o esporte. no Brasil e Isso. para fora. 12. Então, a gente tem interesse, vai pagar a multa. Acho que você intermedia a logística entre o jogador e o clube. Claro, eu entro em contato com o jogador, ele tem interesse em atuar no Corinthians, justamente por isso que eu vim. E vamos falar do valor do contrato. Ele quer receber 450 mil por mês. Eu queria saber se vocês têm interesse. Isso. É um salário um pouco alto, mas você vê como o jogador está atuando no Brasil e você está vendo a qualidade do jogador e esse é o preço que nós cobramos. Eu busco sempre o melhor para o meu atleta. Não, a gente entende e a gente já está acostumado a negociar nesse meio. A gente viu o destaque do jogador, um jogador novo e tem um futuro promissor. E a gente está de acordo aí, 450 mil, inclusive é o valor aqui que está estipulado no contrato. E ele tem bônus, tem luvas, que a gente quer pagar tudo. Perfeito. Só dar uma lei no contrato, como já foi tudo mandado por e-mail, nas conversas, só ver se está tudo certo. Ok. Então, Tudo ok? vou Fechar o contrato. Perfeito. Foi um prazer. Prazer. Em junho, o jogador Thiago está em suas mãos. Um abraço, até mais. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Me chamo Manuel Cadete, sou aqui o gerente da Cadete Confecções. Temos uma pretensão, um grande interesse de contratar para a nossa empresa. Estamos para lançar um novo produto e através de notícias de que você ali está vendendo muito pelo ramo do Nordeste, queria saber um pouco da sua história e como está a sua situação no mercado. Perfeito. No Nordeste eu comecei com vendas de camisas de time na NLJ Imports, pelo meio digital. E com isso nós nos destacamos muito porque nós conseguimos, por meio do marketing, avançar e conseguir impulsionar o nosso negócio. No Brasil inteiro nós fazemos vendas e nos destacamos por isso. Aí, o que seria o seu interesse no caso? Isso, o meu interesse, inclusive, a gente está, como te falei, para lançar um novo produto e a gente cria uma taxa de exclusividade que é para você divulgar, propagar nosso produto pelo ramo digital e na região do Nordeste. Perfeito. E como seria a cláusula? Como seriam os valores? O nosso contrato, a gente está todo modelado, a gente estipulou aqui um prazo de remuneração, a remuneração é 20% a cada meta atingida e podemos ir melhorando. Está aqui para você ler, se você está de acordo. Ok. Qual seria o prazo desse contrato? Seria de 3 anos. Ok. No caso, seriam as divulgações do seu produto e a cada venda 20% do Isso. valor. Tranquilo, amigo. Então vamos fechar o contrato. Então, agora, a partir de agora, você é o representante da Cadete Confecções e foi um prazer. Obrigado.